Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 30 de setembro, sexta-feira, o mês terminando, o fim de semana começando. Calma, ainda não, hoje ainda é sexta-feira, dia de trabalho. Olha só, muito obrigado pela sua companhia na manhã dessa sexta e eu vou te mostrar agora o que nós destacamos para você no programa de hoje. Jornal A Crítica divulga pesquisa com intenção de votos para a Prefeitura de Manaus e a gente traz os números da corrida municipal nessa reta final. Aqui no estúdio, a gente mostra como vai ser a votação com a implantação da biometria e vamos falar também da organização e estrutura do Tribunal Regional Eleitoral para o pleito deste domingo. Chuva causa alagamentos e transtornos na cidade. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para mais pancadas de chuva nesse período. O temporal deixou ruas e casas alagadas no bairro Jardim Petrópolis, na zona sul da cidade. No nosso roteiro do dia, a gente te leva para uma aventura diferente, um passeio pela floresta amazônica em cima de cavalos. Conheça a floresta amazônica no lombo do cavalo. É a mais nova opção de lazer aqui em Manaus. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. A chuva que caiu ontem aqui em Manaus causou transtornos para a população em algumas áreas específicas da cidade. A Defesa Civil registrou 5 ocorrências pelo 199. Foram 3 chamadas por alagamentos nas zonas Oeste e Centro-Sul e 2 atendimentos por risco de desabamento ali na Zona Leste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de setembro atingiu a marca de 104 milímetros de chuva. Esse número é quase 700 vezes maior que em relação à chuva que caiu no mesmo período aí do ano passado. O temporal deixou ruas e casas alagadas no bairro Jardim Petrópolis, na zona sul da cidade. Ivanilson perdeu boa parte dos móveis. Segundo ele, todas as vezes que chove, o cenário é o mesmo. Sempre que dá uma chuvinha aqui no Petrópolis, aqui, sempre é isso. Sempre alaga, até o estado da minha casa, lastimável as condições. Dona Alessandra teve até que socorrer a filha, que passou mal devido aos transtornos da chuva. Minha filha está aqui, ela faltou desmaiar, tão nervosa que ela ficou. E fora os ratos que entram dentro de casa. A rua Gaudêncio Ramos, no bairro São Francisco, também ficou alagada. Por aqui, os carros tiveram dificuldades para trafegar. A recepção do Tribunal de Justiça também ficou inundada até o acesso dos elevadores. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de setembro atingiu a marca de 104 milímetros de chuva. É mais que a média esperada. E quando comparado ao mesmo período do ano passado, esse nível de chuva chega até a impressionar. Acontece que no ano passado a região amazônica estava sob influência do fenômeno El Niño. Isso significa que os meses de agosto, setembro e outubro foram extremamente quentes. Para você ter uma ideia, em setembro de 2015 não chegou a chover nem 15 milímetros. Mas esse ano tudo mudou e o mês que vem deve ter pancadas de chuva, como a que presenciamos na manhã desta quinta-feira. Outubro é um mês de transição da estação seca para a estação chuvosa, então normalmente a gente tem muita energia disponível na atmosfera, temperaturas muito elevadas, aí chegando a 35, 36 graus à sombra, então são comum ocorrerem pancadas, principalmente entre final da manhã e início da tarde, com trovoadas e possivelmente também rajadas de vento. Uma pessoa morreu e 2 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na Avenida do Turismo na tarde de ontem. A gente tem imagens aí para você. A vítima foi identificada como Hans Miller, de 27 anos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele teria perdido o controle do carro e batido em uma árvore. Com o impacto, Hans foi lançado para fora do veículo que dirigia e se chocou com uma viatura da Polícia Federal que vinha no sentido contrário da avenida. Ele morreu na hora. Dentro do carro dele ainda estavam a esposa e o filho, que foram socorridos pelo SAMU e não tiveram o estado de saúde divulgado. Lamentável mesmo, uma família, né? Muito triste. Olha, mais de 2.000 pessoas participaram de um mutirão para tirar a carteira de identidade. Com as eleições chegando, né, gente? A ideia é que todos tenham um documento oficial com foto no dia da votação. Todos nós sabemos que não precisa levar
o título de eleitor, mas precisa, é importante, fundamental, senão não vota, levar um documento oficial com uma foto. E apesar aí da forte chuva de ontem, muita gente continuou na fila, não desistiu aí de tirar o RG. Vamos ver. A fila para emitir RG no Instituto de Identificação era grande desde as primeiras horas da manhã. Muita gente enfrentou a espera porque tem dificuldades em conseguir o documento. O PAC, terminado de outra delegacia, é muito complicado. Por isso que a gente subimos no jornal e viemos para cá. A chuva pegou muita gente de surpresa. Quem ainda não tinha senha do atendimento insistiu em continuar a céu aberto para conseguir a carteira de identidade. Por isso, a direção do Instituto teve que liberar o auditório para a população. O serviço funcionou até meio-dia e contou com uma procura muito além do esperado. A expectativa do Departamento de Polícia Técnico-Científica era atender cerca de 500 pessoas só no primeiro dia de mutirão. Mais de 2.000 pessoas compareceram ao Instituto de Identificação. Quem não conseguiu sair com a carteira de identidade no primeiro dia, volta na sexta-feira para pegar o documento. Para tirar o RG, é preciso levar certidão de nascimento ou casamento, 3 fotos 3x4 e comprovante de residência. O Instituto de Identificação vai estar aberto ao público a partir de 8 da manhã até o meio-dia. Mas quem perder essa oportunidade não precisa se preocupar. O diretor responsável pelo mutirão explica que existem 28 postos onde a população pode conseguir o RG. O documento demora um pouco mais para ser entregue, mas todos são atendidos. As pessoas podem procurar esses postos. Nós temos um parceiro muito bom aqui, a Sejusc, que está nos ajudando nessa ação. A Sejusc trabalha em todos os PACs e em todos os PACs nós temos um posto desse de identificação civil. Então é só procurar um PAC ou qualquer um outro posto nosso que está distribuído na cidade. E olha só que bacana, a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus realiza a partir de amanhã uma campanha para quem tiver com o nome sujo ter aí a oportunidade de quitar dívida, hein, gente? Mais de 1.100 empresas vão participar da renegociação, dando aquele desconto nas taxas de juros e multas. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Márcio Azevedo. A campanha começa nesse sábado e segue até o dia 30 de novembro. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, aproximadamente 350 mil pessoas possuem algum tipo de dívida atrasada com o comércio em todo o estado. Segundo o SPC Brasil, os maiores endividados em Manaus são as mulheres, com idade entre 30 a 39 anos. Mas elas também são as primeiras a limparem um nome sujo. Esperamos aí atingir 50 mil clientes que possam realmente negociar, resgatar o seu nome, né, e ter mais condições favoráveis para compras de final de ano, principalmente. A expectativa é que mais de 1.100 empresas participem da campanha. Essa loja, no centro de Manaus, já confirmou adesão e vai dar várias vantagens para que os clientes que estão devendo limpem o nome e voltem a comprar. Além do desconto muito importante de juros e multas, nós vamos fazer uma renegociação para recuperar o cliente para ele voltar novamente a comprar conosco. Mesmo se a loja que você estiver devendo não estiver participando da campanha, a CDL recomenda que você procure a entidade para ela intermediar uma negociação com o comerciante. Abrindo mão do juro, abrindo mão de multas e parcelando até, se for o caso, dependendo do valor da dívida, né, em condições que caibam no bolso do consumidor. E falta muito pouco para o Dia das Crianças. Apesar aí da crise, alguns lojistas do centro da cidade estão bem animados, viu, com essa data. A expectativa é de boas vendas esse ano, por isso eles apostam na variedade, apostam também em promoções para, claro, atrair os clientes. Opções de brinquedo não faltam nessa loja do centro da capital. A Sofia, de 7 anos, de tão encantada, ficou cheia de dúvidas. Tem tanta coisa que eu nem sei o que escolher. Bonecas, carrinhos, dinossauros, bolas e uma variedade de personagens de quadrinhos. Mas e os preços, Dona Maria? Tá razoável. Para a classe média, ainda pode dar um presentezinho para um neto, um bisneto, ainda dá para dar. E quando a loja oferece promoções, melhor ainda. Porque aí a gente põe a opção para que ele possa escolher conforme a sua condição, né? E fica melhor, as nossas vendas melhoram. E esse movimento todo tem agradado em muitos comerciantes. A estimativa é de faturamento alto.
um pouco maior em relação ao ano passado. Nós acreditamos, pelos números que vem acontecendo, que vai ter um aumento, acredito até que uns 10%. A expectativa é a melhor possível, né? Estamos esperando para que esse ano não só termine bem, né, como comece o pé direito do ano que vem melhor ainda. É uma demonstração de que a felicidade das crianças não tem preço. Eu adoro ver o sorriso dos meus netos. Então não tem coisa melhor do que você ver uma criança recebendo um brinquedo ou um alimento. É fofo, né? Mas olha, o Instituto de Pesos e Medidas faz um alerta aí para pais e mães. Brinquedos só com aquele selinho de certificação de segurança e qualidade. Por isso, até a próxima terça-feira, o IPEM vai estar fiscalizando lojas de brinquedos para certificar aí que os produtos estejam dentro dos padrões especificados, os padrões de segurança. Ontem, no primeiro dia da ação, mais de 800 itens foram apreendidos. A reportagem é da Adriane Diniz. Este é um dos brinquedos apreendidos na Blitz. O material de borracha tem venda proibida no Brasil desde que uma criança morreu enforcada com ele. Além disso, vários outros produtos estavam irregulares nas lojas de brinquedos da cidade, principalmente sem a certificação do Inmetro, o que coloca em risco as crianças. Nós estamos fazendo uma ação preventiva, fiscalizando e tirando de circulação todos os brinquedos que têm um risco potencial à saúde das crianças. Nós encontramos nessa loja várias irregularidades. O brinquedo, para ser comercializado no Brasil, ele tem que ostentar a marca de qualidade do Inmetro, que significa que passou por todos os ensaios e não oferece risco. O selo do Inmetro, as informações em português e a indicação de idade são itens obrigatórios na embalagem. Tudo isso vai ser analisado pelo IPEM até o dia 5 de outubro em todas as zonas da cidade, por conta do Dia das Crianças. Nesta quinta, a fiscalização foi intensificada no centro da cidade. Os fiscais chegaram até esta loja no centro da cidade através de denúncia. Essa é a segunda vez que ela é autuada. E dessa, quase toda a mercadoria foi apreendida. Isso porque ela veio da China, sem nota fiscal e sem controle de qualidade. Mais de 800 itens foram apreendidos e toda a mercadoria vai ser destruída. Os lojistas podem levar multa de até R$1,5 milhão. O que nós encontramos foram brinquedos apresentando metais pesados nas suas tintas, brinquedos com ponte aguda e a criança pode se machucar e brinquedos soltando parte pequena. É muito comum uma criança de até 3 anos de idade colocar na boca e isso causaria um acidente doméstico. E se você costuma comprar garrafão de água mineral, fique atento a essa notícia, viu? As embalagens de 10 e 20 litros vão ter novos lacres de segurança a partir de dezembro. A nova norma é resultado de um acordo firmado entre o Ministério Público Federal e o Sindicato das Indústrias de Bebidas aqui do Amazonas, a fim de combater aí a venda de água fora dos padrões de qualidade. Bom, né, para a segurança de todo mundo. Vamos ver a reportagem. A partir de dezembro, o consumidor deve ficar atento na hora da compra. Os garrafões de água mineral vão sofrer mudanças. Eles serão iguais aos tradicionais. A única diferença será a presença da marca das empresas na parte externa das embalagens. E só poderão ser envasados pela empresa responsável pela identificação visual do garrafão. Para garantir o direito do consumidor na hora da compra, o Ministério Público Federal firmou um acordo com o Sindicato da Indústria de Bebidas do Amazonas para regularizar as embalagens retornáveis. O acordo começa a valer daqui a 4 meses, tempo suficiente para as empresas se adequarem. Quem descumprir a norma vai ser multado. Se porventura, em fiscalizações, houver a constatação de que o garrafão foi envasado por outra empresa ou de que aquele garrafão está em desacordo com as normas do acordo celebrado entre o MPF e o sindicato, a empresa será multada no valor de R$10 mil por cada garrafão encontrado em desconformidade com as regras do acordo. Esta empresa de água garante que a nova medida do Ministério Público Federal será bem-vinda. Quando a gente foi notificado, a gente já montou uma equipe aí para fazer esse trabalho de identificação dos garrafões, né? A gente já está criando maneiras para se adequar a essa nova realidade aí do mercado, né? Para o cliente não sofrer nenhum dano. E se a água comercializada não for mineral, o garrafão não pode ser azul e vai ter que ser identificado na embalagem. Uma forma de preservar o direito do consumidor.
Por que não poderia ser adotada a cor azul? Porque já existe uma identidade visual criada pelo consumidor que associa a cor azul ao produto água mineral. Então, o que se quer evitar é propaganda enganosa, o que se quer evitar é induzir o consumidor em erro. E hoje acontece aqui em Manaus o encontro de presidentes dos tribunais estaduais de justiça. Em pauta, o processo de virtualização do judiciário, virtualização do judiciário e alternativas para otimizar a justiça brasileira. Vamos ver a reportagem. De acordo com o presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça, o encontro em Manaus vai ser uma oportunidade para discutir assuntos polêmicos que envolvem o judiciário, como o projeto que tramita no Senado sobre o abuso do poder de autoridade e que está sendo apontado como uma forma de impedir ações judiciais. Eu acho que há pontos polêmicos e que poderiam ser revistos, mas lei de abuso de autoridade existe uma vigendo. Há agora apenas umas tipificações, outras que eles estão querendo incluir. Se há essa tentativa ou não, eu acredito que dentro do jogo parlamentar, dentro da própria sociedade, a própria instituição, as instituições, como do Poder Judiciário, do Ministério Público e Polícia Federal, enfim, nós seremos capazes de acertarmos isso junto ao Congresso Nacional. A reestruturação dos tribunais de todo o país e a agilização dos processos pelo sistema virtual também vão ser discutidos na reunião. A virtualização, ou seja, o processo eletrônico judicial, ele é essencial. Claro que isso precisa, não basta colocar um computador lá que se tornará o processo eletrônico. Há uma série nós temos que colocar infraestrutura, temos que ter infraestrutura. O problema aqui não é a virtualização, o processo eletrônico. O problema é a lentidão do sistema. Transmissão. Esse é o grande problema. A internet, né? Um problema para todo mundo aqui no nosso estado ainda, infelizmente. Olha, e teve manifestação na tarde de ontem lá no Largo de São Sebastião. O protesto foi contra medidas adotadas pelo governo federal. O grupo protestou contra os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional referentes à reforma da Previdência, a privatização das instituições públicas e a reforma trabalhista. Cerca de 26 entidades sindicais e movimentos populares estavam aí nesse ato que aconteceu, como eu disse, na Praça São Sebastião. Os aprovados no concurso da SEDUC de 2014 também fizeram ontem uma manifestação em frente à Secretaria de Educação. Eles pedem uma convocação imediata. Catiana Pontes esteve por lá, conversou com eles e traz as informações agora para a gente. Essa é a palavra de ordem dos manifestantes. Este grupo faz parte dos mais de 13.500 aprovados no concurso da SEDUC em 2014. Segundo os manifestantes, desde que o concurso foi homologado em 2015, apenas cerca de 5.000 aprovados foram chamados. Não é de hoje que a categoria se reúne para chamar a atenção das autoridades e principalmente Secretaria de Educação. O governador tem contratos com terceirizadas, o governador faz PSS, mas não chama os concursados. Nós temos direito garantido pela Constituição e o governador não está cumprindo a lei. Nós temos aqui pedagogos, nós temos aqui merendeiros, nós temos professores também que não foram convocados e até agora nada. Temos aqui vários representantes do interior também que não foram, que não estão trabalhando, tá? Então, assim, nós temos pessoas desempregadas precisando, que o mercado de trabalho não está fácil, sendo que nós temos esse direito. Atualmente, nós precisamos do nosso trabalho. Estamos desempregados. Eu vim do município de Manacapuru e quero aqui ser atendida, pelo menos com uma posição de quando irão nos chamar, porque já chega de enrolação. A preocupação dos manifestantes agora é porque o concurso vence no dia 4 de fevereiro de 2017. Por conta disso, eles vão continuar os protestos na tentativa e principalmente na esperança de serem convocados. Isso mesmo, porque até o presente momento só foram convocados professores. Nós fizemos um concurso público, eles contratam PSS toda semana praticamente. Nós estamos aguardando a nossa nomeação e nós temos direito à vaga, somos aprovados dentro do número de vagas. Semana passada, os manifestantes chegaram a procurar o Ministério Público Estadual pedindo ajuda.
que vocês solicitaram? O Ministério Público pediu uma explicação da SEDUC. A gente está esperando que seja para depois das eleições, que eles ficaram de fazer esse pedido, essa reunião com eles, mas a gente quer nosso cargo, porque eles não podem contratar terceirizadas tendo concursados. Isso é irregular. Olha, enquanto isso, os manifestantes vão permanecer aqui o dia todo na frente da SEDUC e tudo o que eles querem, ó, o que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Governador, chega de enrolar, convoca logo, pois eu quero trabalhar. Olha, a gente sabe que a preparação para vestibulares exige aí muita dedicação, exige disciplina dos estudantes, né? E nesse período do ano já tem muita gente fazendo isso, na verdade, desde muito tempo atrás. A preocupação não é só com as provas objetivas, não, mas também com a redação, que é o terror para muita gente. Adriane Diniz conversou com especialistas e mostra agora como a caligrafia é importante nessa prova, que é eliminatória. Não adianta saber escrever bem se a pessoa o seu avaliador não conseguir ler exatamente o que fazer. Muita gente acaba deixando isso de lado e se dá mal sem precisar. Vamos ver a reportagem da Adriane. Bruna faz cursinho preparatório para o Enem e se tem uma coisa que ela se preocupa é com a redação. Para isso, treina sempre. Temos 3 aulas pela semana de redação e temos aos sábados também. Aí nós treinamos as técnicas de redação, as formas melhores para ter uma pontuação boa no Enem, entendeu? Para conseguirmos alcançar a meta. A preocupação com o conteúdo do texto tem lógica, vale 60% da redação. Mas a caligrafia também precisa de atenção. A escrita tem de ser entendida. Você se preocupa com a letra ou só com o conteúdo? Não, nos preocupamos com o conteúdo e com a letra também, porque o corretor, querendo ou não, ele vai se importar com a tua letra. Você fez caligrafia? Sim. A letra tá ok? Tá, tudo bem, tá tranquilo. A caligrafia é tão importante que ela pode até mesmo zerar uma redação. No caso do Enem, por exemplo, não se pode usar letra de forma, nesse formato linear. É preciso que o aluno diferencie o que é maiúsculo do minúsculo. Se quiser escrever com letra de forma, precisa fazer mais ou menos assim. E aí, o corretor vai saber a diferença quando ele quis iniciar uma frase ou colocar o nome próprio. Caso contrário, esse aluno pode ser prejudicado. Este professor de redação explica que a letra em si não é avaliada, mas influencia diretamente na nota. Não existe uma competência específica para a caligrafia. Agora, é claro que você precisa ter algo minimamente legível. O corretor ele vai receber blocos de redações para corrigir. Se você tiver uma letra que não seja legível, vai depender muito do humor dele para ver se ele vai estar disposto a tentar decifrar aquilo. Eu não arriscaria, eu pensaria na caligrafia como algo importante para ajudar o teu corretor a corrigir a tua prova. Isso é tão sério que uma pesquisa feita com professores que corrigem redação apontou que, em média, 30% delas são dadas como ilegíveis e não são avaliadas. Por isso, é melhor caprichar. O candidato pode também zerar a redação se não escrever até 7 linhas e se colocar palavrões ou desrespeitar os direitos humanos. A regra para sair bem é treino. Muito treino. E quem pratica uma redação sempre, quem está sempre escrevendo, corrigindo, refazendo aquilo ali, pode chegar já com uma vantagem enorme em cima dos concorrentes. Então, se você pratica a redação, se você pensa na redação antes de chegar a hora, antes de chegar o dia, você consegue minimizar o teu tempo de escrita e você consegue ter mais tempo para resolver outras questões. As provas de língua inglesa também podem ser grandes vilãs. Isso porque muitos alunos saem do ensino médio com pouco contato com o idioma. Fábio coordena um curso e orienta. No caso do Enem, o aluno pode usar a dedução das palavras conhecidas para interpretar o texto. Uma habilidade muito importante é a dedução de palavras, né? A pessoa conseguir ler e, sem entender uma palavra, com as palavras e o contexto, ela consegue saber o significado dela. A prova do vestibular da UEA é mais complicada. Envolve também gramática e vocabulário. Para não ter de contar só com a sorte, não tem jeito. É preciso se dedicar. O que eles pedem muito é que você saiba o tópico gramatical. Então, present perfect continuous, né? Inclusive, no vocabulário você também vai precisar saber por qual
palavra você poderia substituir sem perder significado. E se você é estudante, atenção, a partir de hoje, o cartão de confirmação do vestibular 2016 e do sistema de ingresso seriado da Universidade do Estado do Amazonas vai estar disponível para consulta. Para acessar, basta entrar no portal da UEA e inserir ali o CPF na aba Locais de Prova. Lembrando que o vestibular e o SIS vão ser realizados no dia 22 de outubro, a partir de 1h da tarde. Mas ao meio-dia, 50 minutos, 10 minutos antes, os portões já vão estar fechados. A votação desse domingo aí já está próxima, né? E o Ministério da Defesa liberou tropas federais para 14 estados. Aqui no Amazonas, 26 cidades receberão os soldados. E sobre esse assunto eu converso agora com o Márcio Azevedo. Ele fala com a gente ao vivo, como todas as manhãs. Bom dia, Márcio. As tropas federais entram para auxiliar os PMs, já que em todos os municípios tem contingente. A gente sabe que é um número bem reduzido mesmo que tem de policiais no interior, né? Tudo isso para manter a eleição dentro dos padrões de segurança que a gente espera. Foram 26 cidades escolhidas. Quais foram os critérios, hein, Márcio, para essa escolha? Oi, Dani, bom dia a você. Olha, Dani, 26 cidades, mas numa coisa que nós tivemos aqui com o TRE, esse número pode chegar a 32 dos 62 municípios aqui do estado, que já tinham pedido essas tropas federais e estava tudo certo que iam ser atendidos esse pedido. Os critérios são basicamente esses que você falou mesmo, é um número muito pequeno do efetivo militar e locais bem próximos à fronteira e onde já tenham históricos de conflito nas outras eleições. Aqui no Amazonas, para você ter uma ideia, ao todo de tropas, né, entre policiais militares, policiais civis, policiais federais e as tropas federais, que no caso são soldados militares do Exército e da Marinha, são 6.114 agentes de segurança que vão dar esse suporte. A PM vai atuar em 207 postos de votação espalhados pelo interior e as Forças Armadas em 231 postos de atendimento. E esses municípios, as tropas já houve esse deslocamento para lá e aí vai reforçar o contingente da polícia. Para você ter uma ideia, Dani, para o pessoal de casa saber, só de tropas federais, militares de Exército e da Marinha, são 2.828 militares destacados aí para esses 32 municípios. Policiais federais que vão trabalhar nas eleições são 100, PMs que estão distribuídos aí 2.736 e policiais civis são 450 para reforçar as eleições nos 62 municípios do nosso estado, incluindo Manaus. Há municípios aí que essa segurança vai ser feita só pela Polícia Militar e há municípios em que, como você falou, vai haver o reforço das tropas federais. E ainda mais, né? Depois dessa série, desses atentados que aconteceram nessa semana aí no interior de Goiás, no Rio de Janeiro, a morte de candidatos aí. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinou que haja um rigor muito maior nessa parte de segurança, principalmente as tropas federais, para que não haja nenhum problema aí no pleito no dia 2. Lembrando que aqui no nosso estado a gente já teve situações de cartórios eleitorais sendo incendiados no interior, como por exemplo foi em Boca do Acre, em um ano de eleição. Então, há situação muito conturbada em alguns municípios onde o histórico é realmente de muita tensão. Por isso, a preocupação dessas tropas federais que vão agir, na verdade já estão agindo, né? Elas estão fazendo a proteção das escolas, onde estão as urnas, estão fazendo a proteção dos cartórios eleitorais e no dia do pleito agem mesmo patrulhando pela cidade para evitar que o dia 2 de outubro o pleito termine da melhor maneira possível, Dani. E aí, a gente espera também que nenhum problema ocorra na nossa cidade de Manaus. Para você ter uma ideia, em todo o Brasil são 25 mil agentes das tropas, das Forças Armadas aí que vão atuar nas eleições desse ano, Dani. Todo mundo na torcida, como você falou, para ser um pleito bem tranquilo. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar. E no domingo, a boa notícia é que o transporte coletivo será de graça. Mas esse ano é preciso ficar bem atento aí a algumas mudanças nos horários para você não ser surpreendido com uma cobrança inesperada. Neste domingo, como nas últimas eleições, os ônibus convencionais vão transportar os eleitores de Manaus sem a cobrança da tarifa.
A partir das 4 horas da manhã, cerca de 1.400 veículos começam a circular pela cidade. A frota é a mesma dos dias úteis e deve manter os percursos e horários habituais. Os usuários vão ter que passar pela catraca, como fazem normalmente. A exceção são as grávidas e quem usa credencial, como idosos e pessoas com deficiência. A novidade neste ano é a mudança no horário da gratuidade. Nos pleitos passados, os passageiros podiam usar os ônibus à vontade até a meia-noite. Agora, de graça, somente até às 19 horas, 2 horas após o fim da votação, que é às 5 da tarde. 19 horas e 1 minuto, não tem jeito, vai ser preciso pagar a passagem. Acho errado, porque às vezes a gente sai mais tarde, bota longe, né? Aí tinha que ser até 11 horas mesmo. A senhora acha que o tempo é insuficiente? É insuficiente. Às 19 horas eu acho que todo mundo ainda estão nas ruas, ainda não tentaram chegar para sua casa, né? Eu acho que vai ficar difícil, vai dar confusão nesse dia. O diretor da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos explica que a decisão foi tomada coletivamente, em reunião do Comitê de Gestão Integrada das Eleições, que inclui o TRE e o Ministério Público. No entendimento deles, 2 horas é tempo suficiente para os eleitores, mesmo os que votarem no final do prazo, pegarem o transporte de volta para casa. Para garantir o direito da população, 60 funcionários da SMTU vão fiscalizar o cumprimento das determinações e qualquer um pode denunciar irregularidades. A SMTU estará disponibilizando à população, nesse domingo, exclusivamente, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, o serviço de atendimento ao consumidor. Então, o cidadão, ele pode fazer a ligação direto para o 118, fazer qualquer um tipo de reclamação, que nós teremos equipes volantes passando em todas as áreas que possam trazer algum tipo de problema. E a gente continua falando de eleições. Nesse domingo, 1.257.000 eleitores devem ir às urnas para escolher prefeito e vereadores aqui na capital. Mas é preciso ficar atento, viu? Nem todo mundo vota utilizando aí o sistema biométrico, né, que é a novidade do pleito desse ano. Mas será que o sistema é mesmo confiável? Muita gente ainda tem essa dúvida, foram feitas muitas reportagens a respeito do assunto, mas nós, eleitores, continuamos com algumas dúvidas, né? É preciso recorrer ao modelo antigo de votação? Como é que o tribunal está se preparando aí para esse novo momento da vida política do país? Para sanar essas e outras dúvidas, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar o coordenador da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, o juiz Paulo Feitosa. Muito obrigada por você ter vindo aqui no Manhã no Ar com a gente. Daniela, bom dia, obrigado. O prazer é meu. A Escola da Magistratura se sente lisonjeada por dar a sua contribuição para a sociedade em um momento importante que é o processo eleitoral e a consolidação da democracia por meio do voto. Então eu estou aqui com muita satisfação, à sua disposição, ao mesmo tempo em que elogio o seu interesse em informar e formar opiniões, como disse há pouco, em um momento significativo para a vida nacional. Obrigada, Paulo. Agora, vamos começar com a biometria, que é a novidade. Muita gente ainda tem dúvida, né? Tá tudo certo? Que testes vocês fizeram? Porque não pode dar nada errado. É a primeira vez que está sendo usado, pelo menos nesse volume de eleitores, né? Com esse volume de eleitores. Daniela, o processo eleitoral pelo sistema eletrônico, ele tem 2 décadas. Ele veio sendo aprimorado gradativamente. Viu-se um aprimoramento sucessivo e mudanças constantes, de tal sorte que chegou-se agora ao ápice com a biometria, que advém de sucessivos testes, todos eles muito exitosos. Eu particularmente acredito no sucesso desta novidade e tenho a certeza de que o eleitor votará com segurança e o candidato terá a certeza de que aquele voto lhe foi destinado, ou então não lhe foi destinado ao seu concorrente, ao seu adversário político. Mas eu não vejo motivo nenhum para termos qualquer preocupação. E lhe adianto mais ainda que há, paralelamente a este momento eleitoral, uma apuração e uma votação por amostragem com urnas escolhidas pela Justiça Eleitoral em recinto da Justiça Eleitoral e aberto ao público para que as pessoas possam verificar que verdadeiramente o sistema é confiável e é atualizado o bastante para atender aos nossos anseios. Como é que funciona? A pessoa continua tendo que levar o documento com foto, lógico, para se identificar, mas chegando lá agora, não vai mais assinar aqueles papéis, é assim? Não assina mais, apresentará o seu título. Este título será recitado numericamente ao presidente da mesa, que vai confirmar. Confirmando,
ela vai colocar a sua digital no sensor da biometria e se dirigirá à cabina para proceder ao voto. Se por acaso não houver essa aceitação, será consultado o eleitor acerca do seu ano de nascimento. O importante é que ele tenha um documento de identidade e que o nome dele conste na lista de eleitor. Porque se em último caso a biometria não funcionar, havendo o nome dele, ele sendo identificado como aquela pessoa que está ali registrada, ele se dirigirá à cabina e votará e vai assinar. Fará um processo anterior e não o processo da biometria. Mas nós acreditamos que esta situação será reduzida em termos de número e pouco expressiva para a demanda que nós vamos ter de eleitores votando neste domingo. Entendi. Então, a pessoa que estava temerosa e, ai meu Deus, não vou votar porque se de repente não funciona a biometria, pode ficar tranquila porque volta ao método antigo. Volta ao método antigo porque há uma lista de eleitores daquela sessão eleitoral e o nome dela deve constar ali. Ela sendo identificada, vai se dispensar este processo biométrico, ela vai assinar e estará autorizada a votar. Algumas pessoas têm problemas na digital. Aqui mesmo, aqui na TV, tem 2 colegas que assinam o ponto porque eles não conseguem ter uma leitura digital. Para esses casos, já foram identificados? Já foram identificados, a situação permanece a mesma. O processo será o anterior, ele ou ela vai se identificar. Ao se identificar, vai ser conferido se o nome consta na lista dos eleitores daquela sessão e, em seguida, ela será indicada para votar. E vai assinar o seu nome ao final, confirmando que votou. Para quem não vai estar no seu domicílio eleitoral, quem não vai estar na sua cidade onde vota, tem que justificar o voto. Alguma novidade nesse sentido esse ano? O TSE já disponibilizou um formulário que facilita a vida do eleitor, de tal sorte que ele imprime aquele formulário e o leva a um cartório eleitoral para certificar a sua ausência do domicílio eleitoral. Eu vejo, desculpe, Daniela, mas eu vejo que a Justiça Eleitoral ela estabelece diversas possibilidades, contanto que o seu voto, o seu desejo de eleitor seja respeitado e seja, neste momento, utilizado em prol da democracia. Também houve mudanças, doutor Paulo, em relação aos endereços, né? Vocês tentaram deixar cada vez mais próximos as cidades, até para as suas casas, né? O local de votação próximo à casa do eleitor, até para diminuir, talvez, imagino eu, a circulação, a necessidade de transporte ali pela cidade. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Como é que faz para agora, já nos 45 do segundo tempo, quem não sabe onde votar, como é que deve fazer? Recomendo que se dirija ao cartório da sua zona eleitoral e procure exatamente ter o quanto antes o local da sua sessão eleitoral, porque nós temos, Daniela, 400 pontos que congregam as sessões eleitorais. São 400 pontos na cidade de Manaus. Então, se nós tivermos aí um número muito grande de eleitores, provavelmente não haverá tempo deles resolverem esta situação no domingo. Por isso que nós temos hoje, né, sexta-feira, e temos o sábado, ainda temos o domingo para que estas dúvidas possam ser esclarecidas. Internet ajuda? Pela internet? Internet não estará disponibilizada nesse sentido. Eu acredito que será mesmo o cartório da zona eleitoral o mais indicado. Este é o procedimento que se adota. Tem que ir lá e perguntar onde é que vota. Ele terá que ir lá de posse do seu título e verificar qual é o endereço. Normalmente, os jornais indicam também, porque com o novo título em mãos, com esse título utilizando o sistema da biometria, o que aconteceu foi o que você disse há pouco. Muitas pessoas que votaram a vida toda numa escola próxima da sua casa, ao se mudarem para um outro bairro, resolveram também mudar a sua sessão eleitoral e até de zona eleitoral. E foi feita uma atualização. O que é importante é que as pessoas vão ter nos jornais ou nos cartórios o local onde fica instalada a sua sessão eleitoral. É só ir lá com a informação de qual é a zona e qual é a sessão. E ela localiza o endereço, exatamente o endereço colégio, completo. Aonde ela vai votar, é isso? Com certeza, por falta de informações, ninguém deixará de votar. Agora, doutor Paulo, as urnas, né, brasileiras, usadas há muitos anos, já há muitos pleitos no Brasil, é considerado um dos mais modernos do mundo. Várias outras pessoas de outros lugares, de outros países, já vieram aqui, inclusive, acompanhar o pleito, como funciona. Tem aí uma apuração recorde, confiável, como a gente sabe, mas muita gente ainda tem dúvida sobre isso. Como é que uma máquina ali pode registrar?
Será que por ser uma máquina, ela não pode ser de alguma maneira manipulada? Eu queria que o senhor, mais uma vez, aí defendesse essa tecnologia brasileira em relação à segurança do voto do eleitor. Daniela, o processo eleitoral é gigantesco. Nós vamos ter no domingo 3.000 e poucas sessões eleitorais na cidade de Manaus. No estado do Amazonas são 7.500 sessões eleitorais aproximadamente. Em cada uma destas sessões nós vamos ter 5 funcionários da Justiça trabalhando, mais os fiscais. E vamos ter, indo às urnas, aproximadamente 1 milhão, 1.100.000 pessoas. Que maior fiscalização do que esta nós precisamos ter? É o próprio eleitor, é o próprio candidato participando do processo eleitoral, porque a Justiça Eleitoral, ela não tem apenas magistrados de carreira, mas ela tem todos esses funcionários, todos esses servidores, todas essas pessoas que aderem ao movimento eleitoral em tempos de eleição. Eu acho que estes são os nossos maiores fiscais e são os nossos maiores conferentes de que o sistema funciona. Depois de 2 décadas, todos aqueles que ganharam não reclamaram do sistema. Agora, aqueles que infelizmente não conseguiram êxito nas eleições estarão sempre contra o sistema. Nós sabemos que o direito do enforcado é espernear. Com a urna eletrônica, o resultado, doutor Paulo, deve sair em quantos minutos? Questão, talvez, São de uma minutos. hora? Você disse bem. Na verdade, o que se aguarda é porque em alguns outros lugares a remessa, a transmissão de dados demora um pouquinho mais. Por uma questão rural? Zona rural. Pode haver um contratempo muito breve de um satélite na transmissão das informações. Porque vem via satélite, né? Que é uma tecnologia também fundamental, viu, gente? Eu fiz até reportagem sobre isso, doutor Paulo. É mandado para o interior junto com toda uma estrutura de emissão de dados. Então, muitos desses dados em lugares longínquos do Amazonas funcionam muito quando é eleição estadual. Então, isso é fundamental, né? Porque chega realmente muito rápido para isso. Vem via satélite, é contabilizado aqui em Manaus e divulgado. Na zona rural de Manaus, isso também acontece ou ela vem fisicamente? Não, tudo é transmitido via satélite. Tudo via satélite, Tudo inclusive via satélite. dentro da cidade? Dentro da cidade. Olha só, incrível. Nós temos uma tecnologia, um sistema de informação, de transmissão de dados. Olha, eu acho que nós estamos no primeiro lugar no mundo. Eu tenho esse orgulho de dizer que a democracia no Brasil está consolidada, inclusive por força da segurança que esta tecnologia nos fornece. Então, diante dessa tecnologia toda, o senhor acha que a gente tem que esperar 1 hora ou até menos para ter um resultado? Nós poderíamos esperar até, no máximo, 1 hora, vamos pensar assim. Tá? Mas eu quero crer, veja você, algumas sessões eleitorais, a partir das 16h45, 16h48, começam a distribuir senhas. E pode ocorrer de nós termos, de repente, 50 a 80 eleitores votando, já com aquelas senhas além das 17 horas, porque você encerra os portões, fecha ali a entrada, o acesso dos eleitores às sessões às 17 horas, mas aquelas pessoas que estão lá dentro têm direito de votar. Então, isso pode estender um pouco mais o período eleitoral, a duração, os tempos previstos. Início da apuração, né? E vai demorar um pouco mais na transmissão de dados. Certo. Mas eu quero crer, vamos pensar assim, 18h30 Manaus sabe o que é que teremos para o próximo turno ou não, tá bem? Olha só, o doutor Paulo trouxe gentilmente aqui pra gente, aqui no Manhã no Ar, uma sessão eleitoral, na verdade uma sessão de verdade, todos eles são de fato, você é? Rodílio, mesário. O Rodílio é o mesário, você? A Patrícia é secretária. E a Natália também é secretária. E a Elis, que é assessora, vem Elis, entra aqui pra gente. A Elis Araújo, que é assessora do tribunal, nossa colega jornalista também, vai fazer as vezes aqui pra gente de eleitora, é isso? Então a gente vai mostrar exatamente, para quem ainda tem dúvida, o que fazer. A nossa intenção é justamente agilizar, inclusive, né, doutor Paulo? Que as pessoas já saibam o que fazer. Exatamente. E a gente não perca tempo ali e a fila ande efetivamente. Então o que acontece é assim, vai explicando pra gente. A eleitora chega, quais são os documentos que podem levar? Pois é, a eleitora neste momento foi excessiva. Ela trouxe todos os documentos de identidade, que exatamente, Daniela, para indicar que o eleitor pode levar a sua carteira do Ministério do Trabalho, a sua carteira profissional, o seu passaporte, a sua cédula de identidade, a sua habilitação para dirigir veículos automotores. Todos estes documentos, obrigatoriamente, deverão ter
fotos. Agora, não são aceitos os crachás. Crachá de empresa não Crachá pode, de empresa gente. não é aceito. De forma que ela chegou, se apresentou ali à secretária e agora o mesário vai fazer a leitura do número do título dela. Eu vou só fazer uma observação, para ficar bem claro, ela trouxe a Elis todos esses documentos como exemplo do que pode ser levado, mas pelo amor de Deus, não é para levar tudo isso, não. Por favor, não façam isso. Não é para levar tudo isso, não. É um desses documentos que a gente acabou de citar. Continue, doutor Paulo. Eu tenho mais uma observação a fazer. Diga. A eleitora está portando o seu celular e este celular terá que ser entregue ao presidente da mesa, porque ela não pode se apresentar na cabina de votação com o celular, porque isso poderia indicar que ela vai violar o sigilo do voto. Ah, então ela já deixou o celular ali do lado, como a gente... E ela já está fazendo, já está colocando a digital dentro do equipamento próprio, do sensor biométrico, que pode habilitá-la à cabina de votação. Eles estão focalizando ali que ela já indicou. Então, ela já indicou e agora, nesse momento, a Patrícia está está digitando o número. O número, para verificar se terá acesso ou não. Entendi. Essa é uma estrutura de verdade que foi montada aqui, Sim. né? É exatamente como acontece. São quantos locais de votação, como o senhor disse? 400, é isso? São 400 locais de votação, 3.500 sessões eleitorais. Ou seja, 3.500 urnas. 3.500 urnas Fora as eletrônicas. reservas, né? Fora as reservas. Agora, só com este número, a Justiça Eleitoral vai mobilizar aproximadamente 15 mil pessoas. É uma eleição bastante fiscalizada, né? 15 mil pessoas. As pessoas que trabalham, no caso, com mesários, secretários, são convidados, geralmente são pessoas do funcionalismo público? Funcionalismo público em geral, que tal? Foi confirmado, sensor biométrico indicou que ela está apta a votar. Agora, isso que a gente vai fazer aqui, ou seja, a câmera em cima dela votando, óbvio que não é permitido, inclusive nem o próprio eleitor, ele não pode levar celular, câmera, nada, E né? também esta posição não está correta. Por favor, quero indicar, por gentileza, vamos manter o sigilo do voto, vamos rodar esta mesa, deixá-la na posição indicada. Verdade, foi apenas doutor para Paulo. apresentar a urna eletrônica aos seus telespectadores que nós fizemos isso. Sim, porque ela tem que ficar numa distância, inclusive, que o próprio mesário, presidente da mesa, não tenha acesso, né, a esse conteúdo, não tem acesso a essa imagem. Agora sim, está de costas, aí eles vai lá, digita o voto dela, que é um voto fictício, o voto é secreto, como a gente sabe. Já fez o barulhinho primeiro. E pronto, é finalizado então. Finalizou. E agora, o que ela tem que fazer é não esquecer, por favor, senhores eleitores, do seu documento de identidade. No caso da Elis, ela está levando todos os documentos de identidade que ela trouxe. E o celular que ela deixou ali em cima. E o celular cima. também. Agora, como disse a Daniela, por favor, não levem todos esses documentos, porque isso vai, inclusive, atrapalhar a vida dos mesários e dos demais eleitores. É um desses documentos documentos, exatamente. Gente, muitíssimo obrigada. Vocês participaram aqui dessa demonstração, né, com todos os equipamentos. Eles fizeram a simulação, como vai ser lá no dia, nas funções que vocês vão estar lá. Vocês vão estar em que sessão? Vocês lembram? Já tem essa distribuição? Qual é a sessão que vocês vão estar? Qual é a zona? Segunda zona, sessão 622. Sessão 36, 622 e teu, Patrícia? 721 na primeira zona. Isso quer dizer que se você, eleitor e telespectador, estiver numa dessas zonas, vocês... repete aí, que agora que chegou o microfone. Fale, Patrícia, qual é a sua? É a primeira zona, a sessão 721. E o teu? A primeira zona, sessão 36. E a Natália? Segunda zona, sessão 622. Então, eu tô fazendo essa brincadeira aqui com eles, porque se você, eleitor, telespectador, for de uma dessas sessões, você já sabe que eles são famosos, já apareceram na televisão. Gente, brincadeira, bom trabalho para vocês domingo e muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Agora, doutor Paulo, essa questão de não poder levar nada de celular e nem de qualquer câmera é justamente para assegurar o voto, que o voto é secreto, assegurar né? que o voto é secreto e que o eleitor não terá negociado o seu voto lá fora. Ele vai tirar uma foto e lá fora dirá algum candidato inescrupuloso, vamos colocar assim, que isso aí, felizmente, não é a maioria, muito pelo contrário, são casos isolados. Dirá que votou nele e sabe-se Deus lá o que virá em troca deste voto. Então, toda a cautela se justifica porque o voto é secreto.
Você já tem algum cálculo? Eu prefiro ser tratado por você mesmo. Você começou com o senhor, depois passou mudei, para o doutor, né, Paulo? agora ficou em você, com esse conhecimento que nós temos, e você todo dia de manhã cedo na minha casa, com manhã no ar, aí eu acho que nós podemos nos tratar assim. Obrigada, Daniela. Paulo, muito obrigada. O tribunal, de alguma maneira, tem um cálculo de um tempo adequado para a votação? Quer dizer, do momento em que o eleitor entrega o seu documento, é chamado para adentrar a sala, até ele pegar esse documento e sair, existe esse cálculo? Ou isso depende muito? O censor da biometria vai acusar que o candidato está votando e que ele está se demorando um pouco mais, e o mesário poderá até consultá-lo se ele tem alguma dificuldade. É algo assim muito reservado, mas aquele sistema que chama-se censor da biometria, ele vai acusar. E aí, muita gente acaba querendo votar de manhã bem cedo ou no final da tarde, né? A hora do almoço ali, a gente normalmente vê pelos pleitos um vazio relativo ali na hora do almoço. Se as pessoas pudessem, de certa maneira, se espalhar melhor ao longo do dia, seria melhor para não ter fila, né, Paulo? Nós vamos ter o transporte coletivo gratuito. Então, a qualquer instante, e bem distribuído, de manhã, de tarde, de noite, eu acho que seria melhor. Algumas pessoas preferem votar de manhã, logo depois da missa, ou então votarem e depois para irem à missa. Outras preferem votar ao final da tarde, quando já estão retornando do seu lazer. Eu acho que melhor seria que se conscientizassem, eu me permito dizer assim, de que este é um momento onde a democracia se consolida. Todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. Então, o eleitor ele está dizendo quem ele quer que o represente naquele período de 4 anos. Isso é democracia. Veja quantas mil pessoas, são milhares de pessoas trabalhando no dia das eleições para que aquele voto seja acolhido. Isso é muito importante. O pessoal da Justiça Eleitoral, nessa época do ano, não dorme. O meu grupo que veio para cá está acordado desde as 4 horas da manhã para chegar aqui no horário devido. Então veja o esforço que a Justiça Eleitoral faz. Eu vou até aproveitar e agradecer ao desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que me permitiu o uso deste equipamento aqui. A gente também agradece muito ao desembargador Iedo, foi bem interessante. Também quero agradecer ao Rodrigo Colasso, que é o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Justiça Eleitoral aqui no Estado, que viabilizou todo um treinamento para que os mesários aqui chegassem e desempenhassem bem os seus papéis. Porque isso tudo é montado, uma sessão como essa é montada com dias até de antecedência, né? Deixa tudo certinho ali, tudo trancado. Os meninos acabaram montando na manhã de hoje, montaram ali fora do estúdio, depois trouxeram aqui para o estúdio do Manhã lá. A gente agradece muitíssimo também o esforço de todo mundo. Eu conversei com o juiz Paulo Feitosa, ele é coordenador da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, ISMAM. Muitíssimo obrigado. Obrigado, eu sei que é um fim de Daniela. semana de muito trabalho, mas o trabalho de vocês, com certeza, vai ter um ótimo resultado para todos nós, eleitores, com uma eleição justa, correta e segura. Obrigada, Paulo. Muito obrigado também. Continuamos ao inteiro dispor de vocês. Felicidades e parabéns por ser uma jornalista que leva tantas informações valiosas, não somente para a sociedade como um todo, mas principalmente nesse momento eleitoral que é significativo para o país, para a nação. Obrigado, Daniela. Parabéns. Eu agradeço, Paulo. Muitíssimo obrigada. A gente faz agora um intervalo, são 7h57 e volta daqui a pouco com muito mais informações para você. RC Cop, informações de trânsito e o movimento das rodoviárias, já que muitas pessoas estão indo para o interior para votar essa semana. A gente volta já já.